E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Quando um rumor começa a circular nos bastidores do futebol brasileiro, ele geralmente nasce pequeno, quase como um sussurro entre jornalistas e dirigentes. Mas algumas histórias simplesmente explodem e tomam conta das redes sociais, dos grupos de torcedores e dos debates esportivos. E nas últimas horas um desses rumores começou a ganhar força de uma forma impressionante envolvendo o gigante da colina. O comentário que começou tímido agora ecoa com cada vez mais intensidade. O Vasco teria encaminhado um acordo com ninguém menos que o craque colombiano James Rodrigues. Sim, aquele mesmo jogador que brilhou em Copas do Mundo, que encantou torcedores na Europa e que já vestiu camisas de clubes gigantes do futebol mundial. A especulação é daquelas que fazem o torcedor parar tudo para ouvir, porque não se trata apenas de mais um reforço, mas de um nome que mudaria imediatamente o nível técnico do elenco. Dentro dos corredores do clube, comenta-se que a diretoria vinha trabalhando de forma extremamente silenciosa para surpreender o mercado. E se esse movimento realmente se confirmar, não seria apenas uma contratação comum. Seria uma declaração clara de ambição esportiva, uma mensagem forte para os adversários e principalmente um presente enorme para a torcida vascaína que há tanto tempo sonha em ver o clube voltar ao topo do futebol brasileiro. A possível chegada de James Rodrigues ao Vasco ganhou ainda mais força quando algumas movimentações começaram a chamar a atenção de quem acompanha o mercado da bola de perto. Pessoas ligadas ao futebol internacional começaram a comentar discretamente que havia um clube brasileiro disposto a apostar forte no meia colombiano. No começo ninguém imaginava que esse clube poderia ser o Vasco, mas conforme as peças começaram a se encaixar, o cenário ficou cada vez mais intrigante. O que se comenta é que o projeto apresentado ao jogador teria sido ousado e muito convincente. A diretoria vascaína, consciente da dimensão de um nome como James, teria apresentado um plano esportivo ambicioso, mostrando que o clube quer voltar a disputar títulos importantes e recuperar seu protagonismo histórico. Para um jogador acostumado a grandes palcos, essa possibilidade pode ter sido extremamente sedutora. Afinal, vestir a camisa de um clube com uma torcida tão apaixonada e com uma história tão gigante no futebol mundial pode representar um novo capítulo fascinante na carreira de qualquer atleta. E a ideia de liderar essa reconstrução dentro de campo pode ter sido exatamente o tipo de desafio que James estava procurando. Entre os torcedores, a notícia começou a se espalhar como um verdadeiro incêndio nas redes sociais. Bastou que os primeiros comentários surgissem para que milhares de vascaínos passassem a imaginar o colombiano vestindo a camisa cruz-maltina e comandando o meio-campo da equipe. Muitos começaram a lembrar imediatamente dos momentos mágicos que James já proporcionou ao futebol mundial, especialmente aquele período em que se tornou um dos jogadores mais comentados do planeta depois de suas atuações espetaculares em torneios internacionais. A técnica refinada, a visão de jogo e aquele chute poderoso de fora da área são características que qualquer torcida adoraria ver em campo. No caso do Vasco, a chegada de um jogador com esse perfil poderia significar muito mais do que qualidade técnica. Seria também um enorme impulso de confiança para o elenco e uma demonstração de que o clube está disposto a voltar a sonhar grande. Para uma torcida que já viveu tantos momentos históricos, a possibilidade de assistir a um craque internacional atuando em São Januário cria uma atmosfera de empolgação que há muito tempo não se via com tanta intensidade. Nos bastidores do futebol, algumas pessoas que acompanham negociações afirmam que o interesse do Vasco em James não surgiu de forma repentina. Pelo contrário, o clube já estaria monitorando a situação do jogador há algum tempo, esperando o momento ideal para fazer uma investida mais concreta. A estratégia teria sido justamente agir com discrição, evitando que outros clubes entrassem na disputa ou que a negociação ganhasse uma exposição precoce. Esse tipo de abordagem é cada vez mais comum no futebol moderno, onde qualquer rumor pode rapidamente inflacionar valores ou atrair concorrentes inesperados. O que se comenta é que representantes do atleta teriam sido procurados para entender quais seriam as condições necessárias para viabilizar um acordo. E ao que tudo indica, as conversas avançaram de maneira positiva, alimentando a esperança de que o negócio possa realmente acontecer.
Caso a negociação se confirme, será um dos movimentos mais impactantes do futebol brasileiro recente, especialmente pelo peso do nome envolvido e pelo simbolismo que essa contratação representaria para o projeto esportivo do Vasco. Outro ponto que tem sido muito comentado entre analistas e torcedores é o impacto imediato que James Rodrigues poderia causar dentro de campo. O Vasco vem buscando elevar o nível técnico do elenco e encontrar jogadores capazes de assumir protagonismo em momentos decisivos. Nesse contexto, um atleta com a experiência internacional do colombiano poderia transformar completamente a dinâmica da equipe. Não se trata apenas de habilidade individual, mas também de liderança e inteligência tática. Jogadores que passaram por grandes clubes e competições costumam trazer consigo uma bagagem competitiva enorme, algo que pode influenciar diretamente o desempenho coletivo. Imaginar James organizando jogadas, distribuindo passes precisos e aparecendo para finalizar de média distância já é suficiente para fazer muitos torcedores sonharem alto. E mais do que isso, a presença de um craque desse nível pode elevar a confiança de todo o grupo, criando um ambiente de ambição e competitividade que muitas vezes faz a diferença ao longo de uma temporada inteira. Mas talvez o aspecto mais fascinante dessa história seja o simbolismo de uma possível contratação como essa. O Vasco é um clube com uma tradição gigantesca no futebol sul-americano, com uma torcida apaixonada e uma história marcada por momentos épicos. Ao longo dos anos, grandes jogadores vestiram a camisa cruz-maltina e deixaram sua marca em São Januário. A chegada de James Rodrigues poderia representar a continuidade dessa tradição de talentos que encantam a arquibancada e ajudam a construir novos capítulos da história vascaína. Para muitos torcedores, ver um jogador de renome internacional escolher o Vasco como próximo destino seria também um sinal de que o clube está recuperando sua força e sua capacidade de atrair grandes nomes. E enquanto a confirmação oficial não acontece, o que resta é essa mistura de expectativa, ansiedade e imaginação. Porque no futebol, muitas das histórias mais incríveis começam exatamente assim, como um rumor que poucos acreditam no início, mas que aos poucos vai ganhando forma até se transformar em realidade. Se essa negociação realmente avançar até o ponto de assinatura, o impacto da chegada de James Rodrigues ao Vasco pode ir muito além das 4 linhas. No futebol moderno, a contratação de um jogador com fama internacional costuma provocar uma verdadeira transformação na visibilidade do clube. As redes sociais explodem, a atenção da imprensa internacional aumenta e o clube passa a ser observado com outros olhos pelo mercado global. No caso do Vasco, isso poderia representar um momento histórico dentro de um processo de reconstrução que busca recolocar o clube entre os grandes protagonistas do futebol brasileiro. A presença de James poderia atrair novos patrocinadores, fortalecer a marca do clube e ampliar ainda mais o alcance da torcida cruz-maltina ao redor do mundo. Para um jogador que já atuou em alguns dos maiores palcos do futebol europeu, essa nova etapa também poderia significar uma oportunidade de mostrar novamente todo o seu talento em um ambiente onde seria protagonista absoluto. E para os torcedores, a simples possibilidade de ver um craque desse nível entrando em campo em São Januário já é suficiente para provocar arrepios. Outro aspecto que alimenta ainda mais essa especulação é o perfil técnico de James Rodrigues e a forma como ele poderia se encaixar dentro do estilo de jogo que o Vasco pretende desenvolver. Trata-se de um meia extremamente criativo, com capacidade de controlar o ritmo da partida e de encontrar espaços que poucos jogadores conseguem enxergar. Sua visão de jogo e sua habilidade para dar passes decisivos podem transformar completamente o setor ofensivo de uma equipe. Imagine um jogador com essa qualidade recebendo a bola no meio-campo, levantando a cabeça e encontrando companheiros em posições perigosas com um simples toque de primeira. Esse tipo de talento é raro e, quando aparece, costuma elevar o nível de todo o time. Além disso, James também é conhecido por sua precisão nas finalizações de média e longa distância, algo que sempre empolga as arquibancadas. No contexto do Vasco, um atleta com essas características poderia se tornar rapidamente o cérebro da equipe, organizando as jogadas e assumindo o papel de líder técnico dentro de campo. Entre comentaristas esportivos e analistas do mercado da bola, muitos já começaram a discutir o que essa possível contratação representaria para o futebol brasileiro como um todo. Nos últimos anos, o país voltou a atrair jogadores importantes do cenário internacional, algo que fortalece o campeonato e aumenta o interesse global pela competição.
A chegada de James Rodrigues a um clube tradicional como o Vasco poderia reforçar ainda mais essa tendência. Estamos falando de um atleta que já brilhou em grandes ligas europeias e que possui uma carreira marcada por momentos memoráveis em competições internacionais. Ver um jogador com esse currículo atuando no Brasil certamente despertaria curiosidade e atenção em diversos países. Para o Vasco, isso significaria não apenas qualidade técnica dentro de campo, mas também um salto de visibilidade no cenário global. A torcida, que já é conhecida por sua paixão e intensidade, provavelmente transformaria cada partida em um espetáculo ainda mais vibrante, especialmente com um craque desse nível comandando o meio-campo. Também existe um elemento emocional muito forte nessa história que ajuda a explicar por que esse rumor mexe tanto com o imaginário do torcedor vascaíno. O clube passou por períodos difíceis nos últimos anos, enfrentando desafios esportivos e administrativos que colocaram à prova a paciência e a fidelidade da torcida. Mesmo assim, os vascaínos nunca deixaram de acreditar na recuperação do gigante da colina. Uma contratação do porte de James Rodrigues poderia simbolizar exatamente essa virada de página que tantos torcedores aguardam. Seria como dizer ao futebol brasileiro que o Vasco voltou a pensar grande, voltou a buscar protagonismo e voltou a mirar conquistas importantes. Para os jogadores do elenco, dividir o vestiário com um atleta que já viveu grandes momentos do futebol mundial também pode ser uma fonte enorme de inspiração. Experiência, mentalidade competitiva e liderança são elementos que muitas vezes fazem diferença em momentos decisivos de uma temporada. Há ainda quem diga que o próprio James poderia se beneficiar enormemente de um movimento como esse. Em muitos momentos da carreira, jogadores talentosos procuram um novo ambiente onde possam reencontrar regularidade e protagonismo. O Vasco poderia oferecer exatamente esse cenário. Uma torcida apaixonada, um clube histórico e a chance de se tornar o principal nome de um projeto ambicioso. Para um atleta que sempre demonstrou enorme qualidade técnica e capacidade de decidir jogos, assumir esse papel pode ser extremamente motivador. Além disso, o futebol brasileiro é conhecido por valorizar jogadores criativos e habilidosos, características que fazem parte da essência do estilo de jogo de James. Em um campeonato competitivo e cheio de clássicos intensos, ele teria inúmeras oportunidades de mostrar novamente seu talento e de escrever novos capítulos marcantes em sua carreira. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto nenhuma confirmação oficial aparece, o que se vê é uma atmosfera crescente de expectativa. Cada novo comentário nas redes sociais, cada pista sugerida por jornalistas ou pessoas ligadas ao clube alimenta ainda mais a imaginação da torcida. O futebol tem esse poder de criar histórias que misturam sonho, esperança e paixão. E quando um nome como James Rodrigues entra nessa equação, a curiosidade se transforma rapidamente em entusiasmo coletivo. Muitos torcedores já começam a imaginar como seria a apresentação do jogador em São Januário, com arquibancadas cheias e um clima de celebração que marcaria o início de uma nova fase. Até que tudo seja confirmado, essa história continuará sendo tratada como um grande rumor, uma especulação que cresce a cada hora. Mas no futebol, rumores às vezes se transformam em realidade de forma surpreendente. E se isso acontecer, o Vasco pode estar prestes a viver um dos capítulos mais empolgantes de sua história recente. Enquanto o rumor continua ganhando corpo, uma das imagens que mais circula entre os torcedores é justamente a possibilidade de ver James Rodrigues caminhando pelo gramado de São Januário pela primeira vez vestindo a camisa do Vasco. Só de imaginar esse cenário, muitos vascaínos já se arrepiam. O estádio, conhecido por sua atmosfera intensa e pela proximidade da torcida com o campo, poderia se transformar no palco perfeito para um jogador com o estilo técnico e criativo do colombiano. Aqueles passes inesperados, as cobranças de falta perigosas e as finalizações de longa distância poderiam rapidamente se tornar momentos de pura explosão nas arquibancadas. E existe também um fator psicológico importante nessa possível chegada. Quando um elenco recebe um jogador de renome internacional, a confiança coletiva tende a crescer imediatamente. Jovens atletas passam a aprender com a experiência de alguém que já viveu grandes competições, enquanto jogadores mais experientes encontram um parceiro capaz de dividir a responsabilidade em momentos decisivos.
É exatamente esse tipo de transformação silenciosa que muitas vezes muda completamente o destino de uma equipe ao longo de uma temporada. Outro ponto que faz essa especulação parecer ainda mais fascinante é o impacto que James poderia causar no estilo ofensivo do Vasco. Em muitos momentos do futebol moderno, equipes encontram dificuldades para quebrar linhas defensivas muito compactas. É aí que entram jogadores diferenciados, aqueles capazes de criar algo inesperado quando o jogo parece travado. James construiu sua reputação exatamente por ter esse tipo de talento. Um toque sutil, um passe vertical inesperado ou uma finalização precisa podem mudar completamente o rumo de uma partida. No imaginário da torcida vascaína, essa possibilidade já começa a ganhar contornos quase cinematográficos. Muitos torcedores comentam nas redes sociais sobre como seria ver o colombiano comandando o meio-campo, distribuindo o jogo com calma e inteligência, enquanto o restante da equipe se movimenta para aproveitar suas criações. A presença de um jogador assim pode transformar não apenas a produção ofensiva, mas também a maneira como os adversários encaram o Vasco, já que enfrentar um time com um craque desse nível exige muito mais atenção defensiva. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.